Shalom a todos, mais uma vez na presença do grande Rei para buscar a tua santa palavra para este Shabat. As palavras do Criador são palavras de conhecimento para esses últimos dias que estamos vivendo na Terra. A palavra é: ouve, Israel, o nosso Criador é um. A palavra é: se prepara, Israel, para encontrar com o seu Deus. É a palavra que Amós escreveu, né? Está escrito lá em Amós 4, versículo 12, né? Confirma aí na sua Bíblia, se prepara, Israel, para encontrar com o seu Deus. Porque os dias que vivemos na terra são dias de preparação. Os sábios do Criador dos últimos dias têm que preparar a sua vida para encontrar com o Criador. Porque nós sabemos que estamos vivendo o fim. Estamos sabendo que o inimigo que veio matar, roubar e destruir, ele está fazendo tudo isso. Então, os salvos têm que fazer a sua parte nesses últimos dias. O salvo tem que abrir os seus olhos, comprar colírio do Criador para enxergar nesses últimos dias o que está acontecendo na terra nesses últimos dias. Dias de maldade, de perversidade, dias de mentira, entendeu? Porque a palavra que nós aprendemos é assim: o diabo não pode mudar a história do Criador, mas ele pode enganar você, ouvinte. Tá ouvindo? Entendeu? Ele não muda a história daquilo que o Criador deixou para o seu povo. Ele não pode mudar essa história. Essa história, ele não pode tocar nessa história. Mas ele pode enganar você, ouvinte. Então fique atento nesses últimos dias. Os sábios do Criador, os salvos do Criador nesses últimos dias, a sua preocupação não é em buscar uma igreja bonita para ali congregar, não é buscar uma religião nova, mas buscar o nome do Senhor, como diz as Escrituras. Que se as Escrituras dizem que só tem um nome para a salvação, então a preocupação dos homens da terra seja em encontrar este nome para a salvação, seja em buscar este nome para a salvação. Esse nome, como tem só um nome, não tem dois, não tem três, aquele livro nosso lá livro de 92, já com 83 nomes de Deus, isso a gente vê a obra do diabo, né? Criando nome, em cada língua se cria um nome, entendeu? Mas a palavra que chegou até nós é: a salvação vem dos judeus, entendeu? Então, se a salvação vem dos judeus, você vai procurar o nome aonde? Lá em Roma, lá na imagem romana? Não, jamais. Você vai procurar o nome em Israel. Você vai procurar o nome no livro sagrado de Israel, entendeu? Você vai... Aquele que se manifestou em Israel, aquele que nós chamamos o Messias de Israel, ele se chama Yehoshua HaMashiach. Esse é o seu santo e bendito nome. E esse Yehoshua HaMashiach, quando se manifestou, nós vamos estar falando hoje da sua manifestação na terra. Ele disse em João 5:23, Pai, eu vim no seu nome e os homens da terra não me receberam. Se outro vier em seu nome, esse eles receberão.
Confirma aí na sua Bíblia, João 5,43. Então não tem 2 nomes para salvação, não tem 3, entendeu? E não tem 83 nomes como aquele livro que apresenta para nós 83 nomes para salvação. Existe um nome para salvação. Nós hoje vamos estar estudando sobre este nome, porque a verdade da salvação essa semana um homem falou, eu vou estudar com o irmão Nilson para me aprender. Eu falei, não, você não vai estudar com o irmão Nilson. Você vai orar para que a palavra do Criador seja revelada a você. E você entende, porque muitas pessoas estudam o Papa para ser Papa, quanto que ele estudou para ser um Papa, entendeu? E o Papa prega os seus dogmas e prega o nome da imagem romana. Os pastores de carne da terra, quanto que eles estudam para ser um pastor de carne aqui na terra, entendeu? E o que o pastor de carne defende? Defende o nome da imagem romana e defende os dogmas romanos, entendeu? Que um deles é a Trindade, um deles é o domingo, entendeu? Então, não é no estudar, não está no estudar com o irmão Nilson, está em se prostrar a esse grande rei e orar no nome desse grande rei para que ele tenha misericórdia de você. O que o apóstolo Paulo disse naquele versículo? Preste atenção naquele versículo que o apóstolo Paulo disse. O mistério que esteve oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seus santos, a quem Deus quis revelar. Estão ouvindo? Então não está no estudar. Os homens arrogantes da terra já não querem mais o diploma de teólogo. Eles querem ser bacharel em teologia, entendeu? Para defender o quê? Defender Roma? Para defender os dogmas romanos? Para defender o nome da imagem romana? É isso que os homens da terra querem? É isso? Entendeu? Mas guarda esse versículo na sua mente. Esse versículo não pode sair da sua mente. O mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seus santos, a quem Deus quis revelar. Entendeu? Então você ora diferente a partir de hoje, para que o Criador tenha misericórdia de você nesses últimos dias. E esse mistério da salvação venha a ser revelado a você, ouvinte, nesses últimos dias. Um diploma de pastor que custa R$600 e mais uma foto que você manda lá em São Paulo para a associação de pastor, isso não faz diferença para Deus, para o Criador. Isso não faz diferença, entendeu? Um diploma de teólogo, um diploma de bacharel em teologia, isso não faz diferença para o Criador, desde que você defenda um ídolo, defenda os dogmas da igreja sanguinária. Você estuda tanto e defende os dogmas desta igreja sanguinária que matou em toda a história. Estava lendo ontem o tanto de Bíblia que essa igreja sanguinária queimou na Santa Inquisição. Pergunta aí para a sua internet aí, pergunta aí para o seu Google aí, como foi a queima de Bíblia dessa igreja sanguinária na Santa Inquisição. Essa igreja que sempre lutou contra a Bíblia, essa igreja que sempre lutou para latinizar as coisas santas do Criador, mas nunca conseguiu, porque o Criador não permitiu que isso acontecesse. Então hoje nós vamos estar lendo, porque às vezes o Criador vai dando palavra, vai dando versículo, e às vezes a gente foge daquele assunto que a gente quer falar, aquele assunto que a gente quer passar, porque às vezes a gente quer converter almas, a gente quer
buscar pessoas para o reino de Deus, mas não é o querer do irmão Nilson que vai salvar os homens da terra. De acordo com a palavra do Criador, a vós é revelado o reino de Deus e para eles não. A passagem daquela multidão que ouviu e não entendeu a palavra. E sobre a palavra do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo disse sobre esse mistério da salvação, né? Este mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seus santos, a quem Deus quis revelar. Então o plano de salvação é Deus se revela para quem Ele quer se revelar, de acordo com este versículo. Vamos ler o versículo de João 1,14. O livro de João, para nós, é um milagre dos últimos dias. Que nós sabemos que até 1960, a igreja sanguinária, quando rezava a missa, ela rezava com a Bíblia de costa para os ouvintes nem ler a Bíblia, 1960. Então, em 1960 ainda não tinha muitas Bíblias. Alguns evangélicos em 1960 já possuíam a Bíblia, mas eles denegriam a Bíblia dos evangélicos, falava que era falsa, falava que não era a Bíblia verdadeira, falava que era uma Bíblia falsificada que os evangélicos tinham. E eles rezavam a missa em latim e de costa para o povo não entender as bênçãos dessas palavras. E o que aconteceu? Em 1947, se achou lá nos pergaminhos de Qumran o livro de João. O livro de João chegou até nós, defendendo a unicidade do Criador, defendendo o Shema, defendendo ouve Israel, o Criador é um. Entendeu? Ouve Israel, o Criador é um. E esse Yehoshua que nós pregamos, quando ele se manifestou, ele disse, antes de Israel eu sou, antes de Abraão eu sou, entendeu? É isso que os ouvintes, é isso que os estudantes da palavra dos últimos dias não estão entendendo, entendeu? Não está entendendo essas palavras. E o livro de João, o que causou na terra? A Igreja Católica queimou todas as Bíblias que a Igreja Católica tinha, foi queimada, entendeu? Aí pegou o livro de João e adaptou o livro de João verdadeiro, de acordo com os pergaminhos de Qumran, entendeu? Então esse foi o milagre dos últimos dias do Criador, dessa unicidade do Criador chegar em nossa vida, desse livro de João chegar em nossa vida. Estão ouvindo? Então essas são as palavras. Vamos ler João 1,14 para honra e glória desse Rei bendito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Os pastores, os teólogos, os bacharel em teologia, os padres, os bispos, o papa, os bruxos, tudo lê assim, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora vem um homem que tem o Espírito nos últimos dias. Um homem que tem o Espírito dos últimos dias. Não estou citando o nome. Esse homem pergunta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse homem pergunta, e esse verbo, antes de se fazer carne, o que esse verbo era? O que esse verbo era antes de se fazer carne e habitar em nosso meio? Abra a mente, abra o entendimento, consagra a sua vida ao Criador nesses últimos dias. Compra colírio do Criador para você enxergar a palavra de Deus nesses últimos dias. É a pergunta que fazemos
para o mundo nesses últimos dias. Esse verbo de João 1,14, antes de se fazer carne e habitar em nosso meio, o que esse verbo era? Nós sabemos que esse verbo é o Deus vivo, é o Criador, é o Deus Espírito. É o Deus Espírito de João mesmo, 4,23, que o próprio Senhor Yahushua disse: Deus é Espírito, e os adoradores que adoram em Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em Espírito, em verdade. Entendeu? Então esse verbo é a palavra. No princípio é a palavra, no princípio é o verbo. Nós vamos estar lendo João 1 também para nós entender. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Presta atenção, Deus aqui aparece com letra maiúscula, não tem Deus com letra minúscula. Se você vê Deus com letra minúscula, é o diabo, não é o Criador. Entendeu? É essa divisão que os estudantes da Terra, da Bíblia, fizeram para os últimos dias, e nós também podemos entender assim. Agora, esses dois Deus aqui que aparecem aqui é um só e com letra maiúscula. Aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, com letra maiúscula. Confirma aí na sua Bíblia se está com letra maiúscula lá. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você pode entender, você que comprou um diploma lá em Roma, você que se formou nas escolas romanas, você pode entender esse versículo. Ele estava com Deus e ele era Deus, ele é Deus. É Deus conosco. É o Emanuel do profeta Isaías. É Deus conosco. É isso que vocês têm que entender para a salvação nos últimos dias. João 10,30. João 10,30. Está aí na sua Bíblia, o livro de João. Eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai somos dois. Ele não disse eu e o Pai somos três. Ele não disse isso. João 10,30, guarda este versículo. Eu e o Pai somos um. E aquela passagem de João 14,8, Felipe andou com ele. Felipe fez a obra junto com ele. Ele disse que no último dia Felipe perguntou: mostra o Pai, é tudo o que nós precisamos. Mostra o Pai, é tudo o que nós precisamos. Se Felipe andou com ele, viu os seus milagres e fez essa pergunta, imagina quem somos nós nesses últimos dias. Se não for a misericórdia do Senhor, se não for a revelação do Senhor, quem somos nós nesses últimos dias? Felipe andou com ele e disse: mostra o Pai, é tudo que nós precisamos, é tudo. É tudo. O que ele respondeu para Felipe? Há tanto tempo estou com vocês. Olha para mim, diz Yahushua. Quem vê a mim vê o Pai. Está vendo o Pai. Porque o Pai, no Espírito, ninguém vê. Por isso que Paulo pregou lá em Colossenses 1,15, ele apontou para Yahushua e disse: ele é a imagem do Deus invisível. Você consegue ver alguma coisa invisível? Você consegue? Mas você consegue ver Yahushua, a imagem do Deus invisível desses últimos dias. Então essas são as palavras de salvação. Essas são as palavras que salvam. Como está escrito lá no livro da lei, o Deus Espírito falando conosco. Colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Você não enxerga assim, mas o anjo de Apocalipse 21:3,
enxergou do céu e bradou do céu e disse: olha, lá na terra o tabernáculo de Deus andando entre os homens. É o próprio Deus andando entre os homens. Você não crê assim, mas no livro da lei, o Deus Espírito falando conosco, ele disse: colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Você, ouvinte, vocês, moradores da terra, vocês não enxergam assim, mas o anjo do céu enxergou assim. O anjo bradou do céu, Apocalipse 21:3, confirma aí na sua Bíblia. O anjo bradou do céu em gritos, em alta voz: olha, lá na terra, o tabernáculo de Deus andando entre os homens. É o próprio Deus com eles. Se esse testemunho não valer para vocês, vocês não têm a salvação da alma de vocês. Se não crê na manifestação do Deus vivo na terra, vocês não vão ter a salvação de vocês. Estão ouvindo? Fica com essas palavras. Esse versículo do apóstolo Paulo, eu não vou dizer aonde está, para você procurar aí na sua concordância bíblica, procurar na internet aonde está esse versículo. O mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento, examine tudo e retenha o que é bom. No nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.